Hello, everybody! Então, acabamos de ter uma aula fenomenal sobre plasticidade sináptica e consolidação da memória com a Fabiana Kragelund, direto da Alemanha, minha colega de pós-graduação também. E agora, com muito orgulho, com muito prazer, pode ser que a minha camisa seja de série B, mas essa aula ela é de série A, top. Converso com Lisete Caterine Pedraza, minha amiga colombiana mais gremista que eu conheço. Ela que é doutora em neurociências, lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Laboratório de Neurobiologia da Memória. E é com muito prazer que agora, lá da Hungria, ela conversa conosco, apresenta aí alguns dados da sua carreira, como também perspectivas futuras sobre consolidação sistêmica da memória. Se você quer entender aspectos neurobiológicos e clínicos associados às psicopatologias da memória, essa aula ela é essencial. Então, com muito prazer, Lisete Pedraza, por gentileza, suas considerações iniciais e seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. É assim mesmo. A gente fez os estudos da pós-graduação junto com o Ricardo, que é mais do que o meu amigo, é meu irmão. Assim que eu considero o Ricardo na minha vida. Então, não tem muito para dizer, né? Eu sou psicóloga clínica, fiz a especialização em psicologia clínica, especificamente na terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Fiz a pós-graduação lá na URGS, em neurociências, o mestrado e o meu doutorado. E após isso, eu cheguei aqui na Hungria, onde estou fazendo um segundo doutorado, mais na parte da fisiologia, da eletrofisiologia da memória. E bom, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Lisete. Então, agora, como psicóloga clínica e neurocientista, apresenta então o que você nos trouxe aqui no primeiro curso brasileiro de reconsolidação da memória aplicada à prática clínica. Tá. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco mais sobre esse tópico da consolidação sistêmica da memória. E é mais essa parte que eu tive a oportunidade de desenvolver lá no Brasil, no laboratório da neurobiologia da memória. Então, para começar, eu trouxe esse slide. Eu acho que ele é muito poético, mas ele diz muito a respeito do que é o transtorno de estresse pós-traumático. Acho que vocês conseguem ler ali. Não sei como que tu pode fazer a tradução para o português, Ricardo. Fale em espanhol aqui que o pessoal vai entender, quem sabe. Vamos de sotaques. Tá. A primeira delas diz: se puso a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Esse aqui é do escritor colombiano Gabriel García Márquez. E a outra que diz: memória inimiga mortal do meu repouso. Então, eu acho que elas dizem muito a respeito do que é uma pessoa que sofre o transtorno de estresse pós-traumático, né? As pessoas interessadas no espanhol da Liz, eles vão procurarem posteriormente, porque vai estar gravado, né? Tá, então o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno neuropsiquiátrico que basicamente acontece após uma pessoa ter algum tipo de exposição a um trauma, uma experiência muito aversiva, vamos dizer assim. É importante dizer que a maioria das pessoas que são expostas a uma experiência aversiva ou traumática não vão desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. A grande maioria das pessoas vão desenvolver
resiliência ou incluso crescimento pós-traumático. Ou seja, as pessoas vão ter uma recuperação, mas uma minoria das pessoas vão desenvolver o transtorno, que é o TEPT, como a gente conhece ele. E ele tem algumas características que são encontradas na maioria dos pacientes, como, por exemplo, as lembranças persistentes, que são esse reviver involuntário do trauma através de memórias intrusivas, pesadelos, a sensação de que o evento traumático está acontecendo novamente, que é o que a gente conhece como os flashbacks, né? Também tem a característica de ter reações físicas, por exemplo, sudorese, náuseas, tremores e demais. Comportamentos de esquiva também é outra característica, ou seja, as pessoas começam a evitar visitar lugares que são semelhantes, pessoas, atividades que trazem essas lembranças, né, do trauma. As pessoas também apresentam uma excitação exagerada aos estímulos, ou seja, as pessoas ficam num estado constante de alerta, têm dificuldades para se concentrar nas coisas que eles estão fazendo, e as crenças e emoções negativas, né? Por exemplo, dificuldade na confiança nos outros, dificuldade para manter relacionamentos próximos, etc. Naturalmente, nesses quadros, né, Lisete, a pessoa evolui até mesmo com depressão ou alguns quadros de fobia devido a essas condutas de esquiva, né? O que contribui, enquanto comorbidades, para o deterioro do transtorno, né? Sim, exatamente. De fato, a depressão e a ansiedade são as comorbidades mais Comuns. comuns, exatamente. E nessa procura do controle de memórias traumáticas, então a gente tem diferentes aproximações que têm sido utilizadas, né? Então, temos, por exemplo, as farmacológicas. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, não? Sim, conseguimos. Tá. Então, tem uma aproximação farmacológica, onde temos a farmacologia clássica, que a gente conhece muito bem, que são as medicinas, vamos dizer, e temos uma parte da farmacologia emergente ou natural, onde temos, por exemplo, vamos dizer, os psicodélicos, que hoje a gente está estudando muito eles. Por exemplo, temos a psilocibina, que está se mostrando muito promissória no tratamento da depressão também. Temos o ácido, ou LSD, para o transtorno de ansiedade generalizada. Temos outra aproximação farmacológica emergente, que é a ayahuasca, principalmente para os transtornos de dependência. A ibogaína, temos a mescalina, e pro transtornos de estresse pós-traumático temos o MDMA, que é o êxtase, né? Que ele está se mostrando muito promissório, e eu acho que daqui a pouco ele vai sair para a clínica para ser utilizado como uma alternativa muito, muito promissória no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. E você Então, perdão, Liz, você se refere a esses psicodélicos em alternativas terapêuticas dentro de protocolos de reconsolidação e extinção, é isso? Sim, é isso. Isso é muito importante. Eles são muito promissórios, e eu acho que eles vão ter uma função muito importante como coadjuvantes. Sim, coadjuvantes. Coadjuvantes, no tratamento, na terapia psicológica, por exemplo. Dentro desses emergentes e naturais, aí, claro que você dá ênfase nos psicodélicos, mas até mesmo conteúdo da professora Nádia Schroeder sobre também fitoterápicos como CBD, né? Exatamente. Não se inclui na classe dos psicodélicos, evidentemente, mas não deixa de ser também um fármaco emergente dentro dessa perspectiva natural. Sim, e também agora está se estudando a cafeína, outros componentes naturais que têm muita potencialidade para ser
tratamentos nos transtornos psiquiátricos. Aham. Mas essa aproximação farmacológica, a gente poderia dizer que tem uma especificidade média, ou seja, nessa administração sistêmica de fármacos, os fármacos atingem muito além do alvo terapêutico, porque é Sim. uma coisa mais sistêmica, que também vai depender dos fatores individuais. Por exemplo, se a gente fala do estresse pós-traumático, vamos dizer, mas isso também poderia ser dito como a depressão, a gente não sabe como que a gente não sabe o que é a depressão, o que é o estresse pós-traumático, ou seja, quais são os marcadores neurobiológicos, eletrofisiológicos, as assinaturas do transtorno de estresse pós-traumático, a gente não sabe muito bem. A gente Assinaturas está, neurais, né? assinaturas neurais, a gente está na procura deles, mas com os tratamentos que a gente utiliza hoje, por exemplo, os inibidores da recaptação de serotonina, eles atingem muito além do alvo, ou seja, eles atingem de forma sistêmica o cérebro. Então, vamos pensar que alguns fármacos inibem algumas estruturas do cérebro, né? Vamos pensar a amígdala. Mas, ao mesmo tempo, eles vão fazer uma inibição do córtex pré-frontal. Então, a pessoa vai ter impedimentos, por exemplo, na toma de decisão e demais. Então, não é a melhor aproximação para o tratamento dos transtornos psiquiátricos. Eu acho que é dentro dessa perspectiva que hoje se fala muito na teoria da psiquiatria de precisão, né? Isso. E isso que eu vou falar um pouco mais para frente, porque é isso que a gente está fazendo aqui na Hungria. É tentar encontrar esses mecanismos que estão por trás do transtorno de estresse pós-traumático, com a utilização da eletrofisiologia e inteligência artificial também, para conseguir detectar esses marcadores. E após isso, fazer o tratamento que seja muito preciso, ou seja, que atinja o alvo no espaço e no tempo apropriado. Correto. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Bom, e tem outra aproximação que é a comportamental, que ela funciona bem, que é a terapia, ou a terapia psicológica, onde temos algumas aproximações interessantes para o transtorno de estresse pós-traumático ou transtornos associados ao estresse, ao medo, à ansiedade. Temos a reconsolidação, eu acho que vocês conhecem muito bem, e temos a extinção ou terapias de exposição. Essas aproximações comportamentais da psicoterapia têm também uma especificidade média, ou seja, mesmo que elas agora vão se focar nas características individuais do paciente, elas trabalham com muitas variáveis, né, que vão depender do indivíduo, do terapeuta, das condições, etc. E temos, por outro lado, a estimulação elétrica, ou seja, o que a gente estava falando agora, uma coisa mais levada para os tratamentos de precisão, que eles poderiam ser feitos por meio de estimulação elétrica. E ali temos estimulação elétrica invasiva e não invasiva, que poderiam ter média ou alta especificidade, ou seja, temos o que a gente conhece como a estimulação cerebral profunda, que é uma estimulação elétrica invasiva, que ela está funcionando muito bem. Hoje, ela é aplicada na clínica para pessoas com depressão, por exemplo, pessoas que são refratárias na depressão, elas podem receber estimulação elétrica numa estrutura do cérebro que é chamada medial forebrain bundle. São as chamadas neurocirurgias comportamentais. Isso. E essa estrutura, o medial forebrain bundle, ela é uma estrutura que é tipo uma ponte entre o VTA e entre o VTA e o... Me esqueci o nome agora. Bom, nessas vias de dopamina e serotonina, serotoninérgicas. E temos também a estimulação elétrica que é não invasiva, que é, por exemplo, a estimulação elétrica transcranial, né? Mas ali
temos um problema e é que estimulação elétrica transcranial não tem precisão, né? Então, outros projetos que estão se desenvolvendo agora, com alguns colegas no Japão, eles estão fazendo ou eles estão tentando desenvolver um tipo de estimulação elétrica transcranial de forma precisa, ou seja, que tu consiga estimular estruturas do cérebro que estão associadas com o transtorno. Por exemplo, fazer estimulação transcranial na amígdala, né? Isso é quase impossível hoje devido ao feixe, né? O feixe da estimulação magnética transcraniana, ele não é tão profundo, ele atinge ali nos seus 3 centímetros abaixo do crânio, do osso do crânio, e o raio, né, mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$1. Então, é um raio pequeno, e a profundidade ela não é ampla, não é tão grande, né? Então, se a gente diminuir, por exemplo, esse feixe, esse raio, e aumentar a profundidade, a gente vai conseguir atingir com maior precisão estruturas mais mediais, né? Como a amígdala. Exatamente. E o que a gente tem hoje, na atualidade, é uma estimulação cerebral profunda que a gente poderia chamar de circuito aberto. Isso quer dizer que você somente faz estimulação na estrutura, mas não tem precisão, por exemplo, com algum marcador. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui na Hungria. Ou seja, por exemplo, você detecta algum marcador eletrofisiológico, vamos pensar os ripples hipocampais, e você faz uma estimulação somente no momento que acontece o ripple, o marcador. Então, essa vai ser uma estimulação elétrica com muita precisão no espaço e no tempo. Entendi. Então, bom, essa é uma tecnologia emergente. Então, no transtorno de estresse pós-traumático, temos algumas características que são muito prominentes na patologia. Uma delas é a generalização, que é um dos marcadores do TEPCH, e a outra é a resistência à extinção, né? Então, a generalização, ela acontece basicamente quando a pessoa, após ser exposta a um evento traumático, ela não consegue mais discriminar entre o estímulo aversivo e estímulos neutrais, né? Então, vamos pensar que uma pessoa foi, não sei, na guerra, e após isso ela volta a casa e somente com ter alguma exposição num estímulo semelhante, por exemplo, o fogo ou algum barulho que seja um pouco semelhante ao que a pessoa viveu lá na guerra, vai ser o gatilho para, de novo, lembrar tudo que é associado com o trauma, né? Às vezes, então, um gatilho extremamente neutro é capaz de reinstalar a memória original tal como ela foi no dia da aquisição, né? Exatamente. E na ciência básica, então, o que a gente tem? A gente utiliza basicamente o condicionamento do medo. E aqui eu acho que é muito importante falar isso para a galera, e aqui o condicionamento do medo, ele é uma forma adaptativa de aprendizado que permite que os animais organizem comportamentos defensivos em resposta a ameaças potenciais. Ou seja, o condicionamento de medo, extinção, tudo que a gente faz na ciência básica, são processos que modelam aspectos da aprendizagem que contribuem para a patogênese do TEPCH. Mas eles não são próprios um modelo do TEPCH. Não sei se ficou claro. Acho que na sequência a gente faz ficar claro, então. Ou seja, a gente não poderia dizer que o condicionamento de medo, ele é um modelo do TEPCH. Ele simplesmente modela aspectos da aprendizagem que contribuem para a patogênese do TEPCH, que é diferente. Algumas características do fenótipo, né? Isso, não porque muitas vezes na ciência básica a gente fala muito além do que faz o modelo animal. Mas, bom, utilizando o condicionamento do medo, que a gente faz é expor os animais num contexto
os animais vão receber um choque nas patas com diferentes intensidades. Então, temos choques fracos, choques fortes, e após esse aprendizado, os animais vão ser testados num contexto semelhante ao contexto onde eles receberam o choque nas patas. E a gente vai fazer a avaliação do medo, avaliando os níveis de freezing, ou medo, né, que é imobilização, ou seja, é isso que a gente vai avaliar como resposta adaptativa de medo. Se os animais, eles apresentam muito medo, freezing ou altos níveis de imobilização, nesse contexto semelhante, a gente vai dizer que os animais estão generalizando, ou seja, os animais expressam medo no contexto original e num contexto semelhante. Mas, se os animais, num contexto semelhante, conseguem ficar explorando mais de boas, a gente poderia dizer que eles conseguem discriminar. Então, é isso a generalização na ciência básica, vamos dizer. E outra característica do TEPT é a resistência à extinção, ou seja, as pessoas que são expostas a experiências traumáticas e desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, elas generalizam o medo e, entre outras características, elas são resistentes a todo tipo de terapia de exposição. Então, é muito difícil fazer com que eles consigam diminuir as respostas de medo e ansiedade. Então, o que a gente fez, ou a gente trabalhou no laboratório, foi principalmente com essas duas características, a generalização da memória e a resistência à extinção. E outro problema que tem a terapia de exposição é que vamos pensar que a terapia de exposição foi muito boa e a pessoa consegue diminuir os níveis de medo, né? Mas essa resposta é muito frágil. Então, por muitas vias diferentes, a pessoa vai voltar a reinstalar o medo, seja pela exposição a um estímulo semelhante, seja porque, não sei, a pessoa está num contexto parecido, ou simplesmente pelo passo do tempo, o medo consegue se reinstalar novamente. Então, realmente é uma aproximação muito frágil. E observem, olha como foi importante essa fala da Lisete para saber discernir o que é de fato extinção e o que é esquecimento. Porque quando você tem as estratégias terapêuticas que consigam induzir o esquecimento, essa memória não retorna, ela não se reinstala. Agora, quando você tem protocolos clássicos de exposição prolongada ou repetitiva, a característica é a formação de uma memória inibitória de conteúdo oposto, uma memória de extinção, uma safety memory. Só que essa memória de extinção, nessas condições que a Lisete acaba de mencionar tão brilhantemente, elas fazem a memória voltar. E às vezes ela volta pior do que estava antes, na clínica. Isso se vê no paciente quando ele recupera espontaneamente ou quando essa memória se reinstala. Então vejam como é importante, desde já, e logo ali na frente a gente vai ver tudo isso de esquecimento, como também na clínica, mas é bom já estar orientado que extinção não é sinônimo de esquecimento. Exatamente. E aqui temos algumas características importantes da generalização. Uma delas, a gente encontrou no nosso laboratório, é que a generalização depende do treino e da idade da memória. Ou seja, nesse estudo que a gente publicou, quando eu fiz o meu mestrado, a gente fez o condicionamento de medo com treinos de diferentes intensidades, ou seja, a gente utilizou um treinamento, um choque muito forte e um choque nas patas dos animais fraco, vamos dizer. E vocês conseguem ver aqui que após os animais receberem o treinamento, condicionamento aversivo do medo, a gente testa os animais para avaliar generalização ou discriminação. Ou seja, a gente
expõe os animais no mesmo contexto ou num contexto semelhante. E o que a gente encontrou foi que se a gente faz um condicionamento de medo fraco, não, para criar uma memória que é muito fraca, os animais conseguem discriminar até 40 dias após o treinamento. Ou seja, é uma memória que mantém a precisão ao longo do tempo. Mas, se vocês, como vocês podem ver aqui, se a gente faz um treino muito forte, ou seja, se a gente gera uma memória, vamos dizer, muito aversiva, os animais generalizam essa memória entre 7 e 15 dias após o treino. Ou seja, essa memória vai ficar generalizada muito rápido, né? E é isso que a gente começa a ver sobre a generalização e sobre a consolidação sistêmica da memória, que a gente vai ver mais para frente. Então, depende a generalização do treino e da idade da memória. E outra coisa muito importante a gente fez outro experimento para ver como que a gente poderia reverter esse efeito que a gente tem, né? Ou seja, fazer uma memória muito aversiva e fazer com que ela consiga manter a precisão, né, no tempo. Então, o que a gente fez foi utilizar num experimento, esse aqui foi com metirapona, que é um inibidor da síntese de glicocorticoides, ou seja, a gente fez uma injeção desse inibidor da síntese de glicocorticoides. Após isso, a gente fez o treinamento forte e a gente avaliou a generalização alguns dias após o treinamento, né, no dia 25. E o que a gente encontrou foi que a gente consegue reverter a generalização. E a mesma coisa acontece quando a gente utiliza o antagonista beta-adrenérgico propranolol. Ou seja, se após um evento traumático a gente inibe a síntese de glicocorticoides ou utiliza algum antagonista beta-adrenérgico, você consegue reverter a generalização, né? Os animais conseguem discriminar. Então, os níveis de glicocorticoides e noradrenalina estão envolvidos nessa aceleração da generalização. E esses estudos aqui, eles mostram que a mesma coisa acontece nos humanos, né? O propranolol consegue reverter, né? Ou fazer uma prevenção do retorno do medo. A mesma coisa acontece quando a gente utiliza o propranolol, tanto na reconsolidação quanto nos protocolos de extinção. E também a mesma coisa acontece com dexametasona, que facilita a extinção e a discriminação em pacientes com transtornos de estresse pós-traumático. Esse artigo é muito legal. Então, sabendo isso, temos que a generalização é um fenômeno decorrente da consolidação sistêmica da memória. Isso quer dizer que, após um aprendizado, o caminho normal que vai percorrer essa memória após ter o aprendizado, o hipocampo fica muito ativo, né, na aquisição dessa memória, desse aprendizado, e nesse momento começa uma comunicação sistêmica com estruturas corticais, né? Claro, vai envolver todas as estruturas envolvidas na formação do engrama, né? Ou seja, temos a amígdala, temos o hipocampo dorsal, o hipocampo ventral, temos diferentes estruturas no córtex, e elas vão começar a ter ativamente uma comunicação, né? Então, começa a se formar uma rede de comunicação para consolidar essa memória, né? Esse aprendizado. E isso vai acontecer principalmente durante o sono, né? É por isso que o sono é tão importante para consolidar memórias. Mas após o tempo, né, ao longo do tempo, o hipocampo vai ficando mais
gatilhado, acho que essa é a palavra, ele vai... Desculpa, você se refere ao processo de saída da informação do hipocampo para o córtex? Sim, quer dizer, ao longo do tempo o hipocampo vai ficando menos ativo, vamos dizer. Isso. Menos ativo. E o córtex vai ficando muito mais ativo para a evocação da memória. Até que, quando temos memórias que são muito velhas, memórias remotas, é principalmente o córtex que vai dar conta da memória. Claro, é importante saber que o hipocampo sempre vai ter uma participação, somente que o protagonista para evocar memórias remotas vai ser o córtex. Então, esse processo, né, do passo do hipocampo para o córtex é o que a gente conhece como consolidação sistêmica da memória. Ou seja, a memória vai passando por esse caminho, né, do hipocampo para o córtex e ao mesmo tempo, né, nesse caminho, quando as memórias são muito novas, que são dependentes do hipocampo, então são memórias que mantêm uma alta precisão, ou seja, são memórias que têm muitos detalhes, né? Mas ao longo do tempo, quando a memória vai se consolidando sistemicamente, vai perdendo a precisão e vão ficando memórias muito mais gerais, né? Então, por um exemplo, vamos dizer, não sei, memórias emocionais muito novas, por exemplo, se eu te pergunto, não sei, alguma memória da semana passada, é muito provável que vocês vão lembrar com muitos detalhes, né? Mas quando as memórias são generalizadas, você somente pode lembrar algumas características, né, do episódio, mas você não consegue lembrar dos detalhes. Então, é esse processo o que a gente conhece como a consolidação sistêmica da memória. Alguns podem até chamar isso, na literatura da linguagem, como semantização. Exatamente. Semantização da memória. Bom, e com isso que eu falei para vocês, que a consolidação sistêmica é esse passo do hipocampo para o córtex, e quando as memórias são dependentes do hipocampo, são memórias precisas, e quando elas passam a ser dependentes do córtex, são memórias muito mais generalizadas. Então, a gente fez esses experimentos que eu vou mostrar para vocês. Então, como a gente encontrou que quando a gente utiliza treinamentos muito fortes, ou seja, quando a gente gera memórias muito aversivas, a memória fica generalizada muito mais rápido, né? A consolidação sistêmica é acelerada. E a gente viu nos experimentos que eu mostrei antes que a memória fica generalizada entre 7 e 15 dias após o aprendizado. Então, aqui o que a gente queria fazer é avaliar a dependência do hipocampo, né? Para ter a confirmação de que o que estava acontecendo era uma aceleração da consolidação sistêmica da memória quando os animais são expostos a um aprendizado muito aversivo. E o que a gente encontrou foi que sim, quando a gente faz um treinamento muito forte, como vocês podem ver aqui, e a gente faz uma infusão do muscimol para inibir o hipocampo no momento do teste, 7 dias após o treino, vocês podem ver que o hipocampo é sensível ao muscimol. Isso quer dizer que a memória é dependente do hipocampo. Ou seja, se você inibe o hipocampo, no dia 7 após o treinamento, os animais não conseguem evocar a memória. Isso quer dizer que 7 dias após o aprendizado, a memória é dependente do hipocampo. Mas, se você faz o mesmo experimento 15 dias após o aprendizado, após um aprendizado muito forte, né? Você vê que a memória não é mais dependente do hipocampo. Ou seja, os animais, o hipocampo não é sensível ao muscimol. Ou seja, quando os animais são expostos a memórias muito aversivas, a memória é consolidada sistemicamente muito mais rápido. Só para o pessoal entender aqui rapidamente,
Esse muscimol, ele nada mais é do que um agente farmacológico, uma droga, que se utiliza justamente por ser de propriedade GABAérgica, é um agonista GABAérgico, ele vai inibir a atividade daquela célula, daquela população de células na região de interesse. Nesse caso, duas cânulas, né, posicionadas intracranialmente dentro do cérebro, no caso, né, lá nos hipocampos dorsais. Então, literalmente, após esse treinamento super forte, né, mostrando que quanto mais forte for a experiência, mais rápido a memória se generaliza, existe uma dependência hipocampal aí. E nesse caso, o Muscimol só foi utilizado como ferramenta para provar isso, né? Isso. E aqui é muito interessante quando a gente, os animais recebem um treinamento fraco, ou seja, quando é uma memória neutra, que segue o curso da consolidação sistêmica normal, até 40 dias após o treinamento, a memória é dependente do hipocampo, né? Então, esses achados que a gente teve nesse estudo levaram a algumas perguntas, que foi o que a gente fez no meu estudo, no doutorado lá no Brasil, e foi se perguntar se existe alguma relação entre a generalização, né, da memória e a extinção. E se poderia a generalização do medo prever o resultado de uma futura terapia de exposição. Ou seja, será que se a gente consegue manter as memórias precisas, é melhor para fazer a terapia de exposição? É melhor para atingir uma exposição, uma extinção muito mais efetiva? Então, foi isso que a gente fez e a gente publicou esse artigo aqui, no qual a gente encontrou que o tratamento crônico com a fluoxetina, que é um antidepressivo, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é utilizado no TEPT. Quando a gente fez o tratamento com fluoxetina, a gente encontrou que é possível reverter, vamos dizer, essa consolidação sistêmica na memória, ou seja, manter a memória com mais precisão. E quando a gente consegue manter a precisão da memória, temos um melhor desenvolvimento na extinção subsequente, né? E tudo isso foi mediado pela remodelação de espinhos dendríticos no hipocampo. E, bom, eu vou te mostrar mais para frente em detalhes. Basicamente, o que a gente fez no experimento foi fazer uma caracterização de populações, ou seja, a gente utilizou um número muito grande de animais, a gente fez o treinamento de medo, e a gente deixou até o dia 22 para fazer os testes, para testar a generalização da memória, né? E o que a gente encontrou foi que a grande maioria dos animais, como vocês podem ver aqui, ficam na média, mas temos animais que são muito propensos a discriminar ou que são mais generalizadores, vamos dizer. Então, a gente trabalhou com esses animais, né? Os discriminadores e os generalizadores. E, como esperado, o que a gente encontrou foi uma correlação, né? Como a gente pode ver aqui, que mostra que há mais freezing no contexto novo, menor a discriminação, né? Que é o esperado. Ou seja, o congelamento no contexto novo é fundamental para determinar a generalização. Se o animal tem um pouco freezing ou respostas de medo no contexto novo, quer dizer que discrimina muito bem, né? Faz sentido. E, de fato, existe uma alta correlação entre o índice de discriminação e o congelamento durante o teste da extinção. Ou seja, quando os animais são muito bons para discriminar entre contextos após o aprendizado de medo, isso vai prever uma efetiva extinção. Isso foi muito importante. E depois, após isso, o que a gente fez, porque aqui nesses experimentos que eu mostrei para vocês, a gente fez de forma manual, vamos dizer, a seleção dos animais. Ou seja, a gente pegou os extremos dos que a gente achou que generalizam e discriminam.
Mas, para ter mais certeza nesses achados, o que a gente fez foi utilizar um algoritmo de machine learning. Esse algoritmo aqui é um algoritmo de expectância maximização, acho que é o nome no português, e basicamente é um método iterativo para estimar parâmetros em modelos estatísticos de forma não supervisionada. Então, o que permite esse algoritmo no machine learning é agrupação de dados individuais em conjuntos ou clusters, né? E é muito eficaz na descoberta de configurações estatísticas desconhecidas, quando a gente utiliza dados muito grandes. Então, o que fez o programa foi colocar a maioria dos animais na média, né? Mas o programa achou que alguns animais são discriminadores e outros são generalizadores, que são os clusters que fez o programa, né? Uhum. Alguns animais são muito propensos para generalizar e alguns outros para discriminar. Muito bem. Então, com o método manual que a gente tinha feito, a gente tinha 31 generalizadores, 31 discriminadores. E com esse método de classificação não supervisionado, a redução foi muito grande. A gente passou para somente 9 generalizadores e 18 discriminadores. Mas o que foi muito, muito legal foi que a gente encontrou a mesma correlação. Ou seja, mesmo com esse método de classificação, é mantida a alta correlação entre o índice de discriminação e o congelamento no teste da extinção. Ou seja, isso quer dizer que quando os animais conseguem discriminar entre contextos, após terem sido expostos a uma memória aversiva, isso quer dizer que eles vão ser animais que vão ter um melhor desenvolvimento na extinção. Ou seja, eles vão ser muito melhores para passar por esses protocolos de terapia de exposição, vamos dizer. Ou seja, o tratamento seria mais eficaz na população que sabe discriminar. Exatamente. Então, isso leva para muitas considerações, por exemplo... Inclusive clínicas. Inclusive clínicas. Como fazer para trazer nos pacientes a precisão da memória. E quando eles conseguem ter uma memória precisa, com detalhes do evento, vai ser muito melhor para que eles sejam expostos à terapia de exposição, como, por exemplo, protocolos de reconsolidação e extinção. Uhum. Então, esse aqui é simplesmente para mostrar que os melhores tratamentos farmacológicos que temos hoje para TEPT são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Por isso que a gente utilizou a fluoxetina nesse estudo. Mas, como vocês podem ver aqui, não tem um consenso nesses fármacos, né? Por exemplo, esse estudo do professor Joseph Ledoux, eles utilizam o tratamento crônico com o citalopram. E eles encontram que, de fato, o citalopram prejudica a extinção. Então, tem alguns antidepressivos que são bons, outros que funcionam, outros não funcionam. Alguns são bons para a extinção, outros não. Então, não temos um consenso. Como eu falei no primeiro slide, são essas aproximações farmacológicas deixam muito para se dizer, né? Uhum. Então, o que a gente fez nesse estudo foi fazer o condicionamento de medo. Após o condicionamento de medo, a gente fez o tratamento crônico com fluoxetina, ou seja, os animais receberam cada dia uma injeção de fluoxetina. E no dia 22, os animais foram expostos para o teste, depois o protocolo de extinção e depois o teste da extinção. Então, como vocês podem ver aqui, numa memória normal, quando os animais não recebem fluoxetina, vocês podem ver que a memória é generalizada, tá? Mas quando os animais recebem o tratamento com fluoxetina, os animais conseguem manter a precisão da memória.
E o mais interessante é que quando os animais conseguem manter a memória precisa, tem um melhor desenvolvimento na extinção e no teste da extinção. Ou seja, eles conseguem ter um melhor aprendizado da extinção, né? E a extinção a gente já viu aqui que é uma segunda memória que compete com a original, né? Isso. E a gente fez o mesmo experimento com outro antidepressivo, o citalopram, mas como vocês conseguem ver, não tem efeito nenhum. De fato, parece que prejudica a extinção. Né? Uhum. Então, o que a gente fez foi fazer o mesmo experimento, o mesmo protocolo, mas agora a gente fez o tratamento crônico com fluoxetina após a extinção, né? E o que a gente encontrou foi que se você faz o tratamento com fluoxetina após o aprendizado da extinção, você consegue inibir a recuperação espontânea. Mantém a memória extinta por mais tempo. Exatamente. Então, isso sugere a conveniência de manter o tratamento prolongado. Uhum. Então, só para resumir, a fluoxetina, mas não o citalopram, se mostrou efetivo inibindo a generalização e facilitando a aquisição e consolidação da extinção. No entanto, o tratamento não evita a recuperação espontânea, mas se você mantém o tratamento, né, ao longo do tempo, é possível que a memória de medo fique muito baixa, ou seja, que ela não volte a tomar o controle. E os resultados sugerem que esses efeitos duradouros na atenuação do medo podem depender de manter o tratamento ativo. Então, como eu mostrei para vocês que se a gente faz o tratamento crônico com fluoxetina, a memória mantém a precisão, o que a gente fez nesse experimento foi fazer o mesmo protocolo, mas agora, antes do teste, para avaliar se os animais estão discriminando ou não, a gente fez a infusão intrahipocampal do muscimol para inibir o hipocampo. E efetivamente a gente encontrou que o tratamento com fluoxetina estimula a dependência hipocampal durante a evocação. Existem dados, inclusive, anteriores a esse trabalho, numa Science, inclusive, mostrando que o efeito de tratamento crônico com fluoxetina promove a neurogênese no hipocampo, né? Provavelmente esse efeito que você está demonstrando aqui também tenha sido via neurogênese, né? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, até aqui temos que o tratamento com fluoxetina consegue manter a precisão e que isso é porque está sim fazendo com que o hipocampo fique muito mais ativo para evocar essa memória. Então, de fato, quando a gente foi por trás do que está acontecendo no hipocampo para que ele consiga manter a precisão da memória, a gente encontrou que a fluoxetina faz um remodelamento de circuitos, ou seja, temos um aumento no total dos espinhos dendríticos no hipocampo dorsal, especificamente com os espinhos do tipo cogumelo, não? Cogumelo e fim, né? Então, é uma ferramenta para o remodelamento de circuitos. Então, o que temos até aqui é que, numa condição normal, após um evento aprendizado aversivo, o curso da consolidação sistêmica da memória é que a memória vai ficar generalizada muito rápido e que vai ficar dependente do córtex para a evocação, né? Mas, se após o aprendizado a gente faz um tratamento com algum antidepressivo, por exemplo, a fluoxetina, no caso, esse tratamento vai fazer com que a memória consiga manter a precisão, e isso está mediado pelo remodelamento dendrítico no hipocampo, levando a que o animal consiga manter a discriminação, a dependência hipocampal, e com isso o que a gente faz é retardar a consolidação sistêmica da memória. Retardar a consolidação sistêmica / facilitando a manutenção da extinção. Uhum. Exatamente. Que legal. Então,
depois a gente fez somente para trazer as coisas junto, a gente fez esse artigo de revisão, que é interessante porque o que eu fiquei me perguntando foi se poderia o transtorno de estresse pós-traumático ser classificado como um transtorno da memória, né? Por quê? Porque o que a gente tem, vamos dizer, no transtorno de estresse pós-traumático, características mnemônicas muito interessantes, ou seja, as pessoas apresentam amnésia para alguns detalhes do evento, mas hipermnésia para outras características do evento, né? Então, poderia a memória ser o alvo terapêutico do TEPT? Sim. Poderia a eliminação seletiva de uma memória traumática ser suficiente para melhorar a sintomatologia completa do transtorno, né? Então, foi por isso que a gente fez esse artigo de revisão. E aqui o que a gente tem nas condições normais, após o aprendizado, os animais poderiam discriminar, né, entre contextos. Vamos dizer isso aqui um dia após o aprendizado ou uma semana, sei lá. Mas ao longo do tempo, a memória vai passar para ser consolidada sistemicamente e vai apresentar as características de generalização. Então, quando a gente faz os animais recebem um aprendizado de medo, um aprendizado muito aversivo, e a gente expõe os animais no mesmo contexto, no contexto aversivo, eles vão apresentar altos níveis de freezing, né? Mas se tu coloca os animais num contexto diferente e faz diferentes intervenções farmacológicas, você consegue reverter a generalização. Por exemplo, como que a gente consegue reverter a generalização? Se a gente utiliza tratamentos crônicos de fluoxetina, de metirapone, propranolol, reativação periódica da memória, se a gente expõe os animais num contexto ou faz uma reativação da memória. Então, temos diferentes intervenções farmacológicas e comportamentais que vão conseguir trazer a precisão da memória. Uhum. E a modificação da consolidação sistêmica também pode ser feita por meio da reconsolidação. Então, quando a consolidação sistêmica está acontecendo e você faz uma reativação da memória para trazer ela nesse estado lábil e fazer um protocolo de reconsolidação, se você utiliza diferentes intervenções concomitantes com a reativação da memória, pode ser utilização de morfina, cafeína, metilfenidato, chocolate, choque mais fraco, sei lá. Essas intervenções vão fazer com que a consolidação sistêmica seja mais devagar, né? Uhum. Então, o ponto aqui foi propor a generalização como o preditor do efeito terapêutico, ou seja, se após o aprendizado de medo, se após o animal é exposto num evento muito aversivo, ele apresenta generalização, vamos pensar aqui, generalização, ele apresenta altos níveis de freezing, é bom você fazer alguma intervenção farmacológica ou comportamental para conseguir trazer de novo a precisão da memória e depois se fazer a intervenção ou terapia de exposição, né? Uhum. Então, basicamente foi isso que a gente fez de proposta. E só para terminar, eu acho importante dizer que isso aqui, né, o fim ético da ciência em pesquisa básica e clínica ao redor dos transtornos psiquiátricos deve ser isso mesmo, aumentar a precisão dos tratamentos, promover a aderência e diminuir os efeitos adversos. E o fim último, diminuir o sofrimento humano.
Muito obrigada. Não sei se tu tem perguntas. Thank you so much, Lisete Caterine Pedraza, direto da... Como é o nome, como a pronúncia correta da tua universidade? University of Szeged. Szeged. Uhum. Olha ali. Então, direto da Hungria aí, conversando conosco sobre consolidação sistêmica, e essa aula em particular eu vou utilizar como base depois para explicar vários dos efeitos terapêuticos que eu consigo na clínica, sob supervisão médica, com protocolos, utilizando reconsolidação da memória, reconsolidação da extinção da memória e de mecanismos também que atuam na facilitação da extinção. Então, a sua aula foi maravilhosa, Lisete. Ela vai auxiliar muita gente e tenho certeza também que vai inspirar muitos outros a buscarem o campo da neurociência, da cognição, da psicologia, da neurobiologia. É notável a paixão que você tem ao falar desses temas, e eu agradeço de coração a sua participação. Você, quando recebeu o convite, já me respondeu na hora. Eu agradeço isso de coração, de verdade. Um momento muito especial. E ainda mais agora, comemorando aí os 60 anos da psicologia no Brasil, iniciando esse start, né? Dando o pontapé inicial no diálogo sobre reconsolidação e esquecimentos no Brasil. Então, eu te agradeço muito, de verdade. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Muito obrigado você. Caso tenha perguntas, como a aula é gravada, eu vou solicitar gentilmente que os interessados encaminhem para você via e-mail, né? Tem aí o teu endereço, eu tenho certeza que você vai responder eles. E também as pessoas podem entrar em contato comigo e eu coloco elas em contato com você. Eu sei como você já conheço o teu modo operandi, tá? Obrigado, Liz. Obrigado. E podem ficar à vontade para me escrever perguntas ou se vocês querem aprofundizar muito mais no tema, porque aqui pelo tempo não dá para ficar muito específico nos tópicos, mas se vocês quiserem aprofundar sobre a estimulação elétrica, sobre Systems Neuroscience, fiquem à vontade para me escrever, que eu vou ficar muito feliz de responder para vocês. E tenho certeza que se alguém for passear lá na Hungria, vai dar para dar uma passada lá no teu laboratório, né? Sim. Claro. Grande abraço, Liz. Dá um abração no Rodri, por gentileza, que está fazendo experimento, né? O Rodri, que é psicólogo também, esposo da Lisete, colega de pós-graduação, mas que não pôde estar aí hoje. Então, mande um abração para ele, tá bom? Obrigada. Valeu, Liz.